Estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que nesse tempo em que nós precisamos estar um pouco mais em casa, vocês estejam aproveitando também para fazerem boas leituras, bons filmes, alguns inclusive que eu já indiquei. Hoje eu vou tentar falar com vocês, conversar com vocês sobre uma obra muito importante da literatura brasileira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Continuando essa série que nós iniciamos da literatura machadiana. Para esta análise de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu criei um título diferente de todas as aulas relacionadas ao Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu já ministrei até hoje. Já li e reli essa obra várias vezes, porque é um livro instigante e que com uma única leitura, com certeza, muito dele que poderia ser interpretado e bem entendido não é possível. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um daqueles livros que requerem várias leituras. E uma coisa eu adianto para vocês, já fiz esse experimento, já que eu não sou tão novinha, a cada época da nossa vida, se eu tiver 15 anos, ou 20, ou 25, ou 30, ou 35, ou 40, parei nos 40. Nós vamos ter um ponto de vista diferente quando interpretamos a obra machadiana. Para esses momentos com vocês hoje, eu dei o título de A Fantástica Realidade Machadiana. Essa obra foi publicada pela primeira vez, essa aqui é a primeira capa da obra, em 1881. Observem que Memórias Póstumas com TH e o Brás Cubas, Brás com Z, sendo que hoje nós escrevemos com S e o acento agudo ali, numa palavra oxítona terminada, seguida de S. Pois bem, depois dessas escritas de machadianas, nós tivemos várias revisões ortográficas nessa tentativa de até mesmo aproximar os laços entre os países de língua portuguesa. Interessante eu começar por aqui com vocês para falar sobre Machado de Assis, que é um dos escritores, fundador da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque o Machado de Assis, a princípio, ele ficou mais conhecido pelo seu cuidado com a linguagem. Então, é um esmero linguístico impecável. Um esmero linguístico que nós acrescentamos a ele um uso estilístico da linguagem, com várias linguagens de expressão, figuras de linguagem, vários recursos, como a intertextualidade, por exemplo. Machado de Assis explora na sua escrita toda a sua leitura, que é o que nós, professores de língua portuguesa e demais professores, sempre falamos com vocês. Quanto mais nós lermos, melhor iremos escrever. Mas não é só isso. É que quanto mais lermos, mais conhecimento nós vamos adquirir. Porque nós lemos por prazer, por distração, lemos para nos sentirmos em outras épocas, em outros lugares, lemos para poder melhorar o nosso vocabulário, nossa linguagem, mas lemos também para termos e sentirmos sensações sentidas por personagens que muitas vezes nas nossas vidas nós nunca sentimos e talvez nunca viremos a sentir. Mas em contrapartida, a gente acaba se identificando com um personagem ou outro. Importante eu dizer isso para vocês hoje, nesta parte dessa aula sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque as personagens, tanto homens quanto mulheres, que povoam a obra machadiana, são personagens muito densos, muito profundos, muito complexos. Eis um dos motivos que eu não posso querer ler e entender Machado de Assis com uma única leitura, tá? Bom, como eu disse, eu escolhi o título A Fantástica Realidade Machadiana. Machado de Assis é um escritor que abre, então, esse período literário conhecido como realismo, que a gente chama de estilo de época, e que não é só na literatura, ele vai abranger todas as artes. Um estilo de época que começa na França, com uma obra muito interessante que vocês precisam ler, que é a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Depois da França, o realismo vai chegar em outros países, até chegar, por exemplo, em Portugal,
que, como eu já disse em outra videoaula minha, que a literatura brasileira, ela puxa muito da literatura, várias tendências, várias características da literatura portuguesa. Mas no caso que eu estou dizendo agora do realismo, vários países da Europa vão tomar como um conjunto de características únicas para trabalhar em suas obras. Quando a gente fala Madame Bovary, e se eu chegar em Portugal e eu disser para vocês o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, romances e contos do grande escritor português Eça de Queiroz, nós vamos ver uma tendência muito grande de características como trabalhar a sociedade burguesa da época, como trabalhar a instituição família, a instituição religião, e algo novo surge nos nossos romances na segunda metade do século XIX, que é o quê? Quando eu trato do tema a sociedade burguesa, a elite, seja na França, em Portugal ou no Brasil, que essa elite está a maior parte dela concentrada no Rio de Janeiro, até então a capital do nosso país, nós vamos pegar como foco principal para estudar esses escritores as personagens femininas, as senhoras. Aquelas senhoras respeitadas da sociedade do século XIX, aquelas senhoras casadas, ou então aquelas senhoritas de famílias de sobrenome importantes, e que vão para a traição. Como assim? Era muito comum na literatura nós termos triângulo amoroso, mas a gente ter como o infiel, o adúltero, o personagem masculino nas obras. E na segunda metade do século XIX, nós vamos ter como a adúltera a esposa. E é isso que vai chamar a atenção dessa literatura da segunda metade do século XIX. Porque quando o autor opta pela personagem feminina como aquela adúltera, isso mexe com toda uma estrutura social até então cristalizada e tida como tradicional e conservadora. Então nós vamos ter grandes personagens como a Emma Bovary e nas obras da literatura brasileira, principalmente as personagens femininas do Machado de Assis. Vocês encontrarão N obras, artigos e teses explorando essa temática, as mulheres machadianas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos ter uma personagem, a personagem principal desse triângulo amoroso, que é a Virgília. Não só a Virgília, mas outras personagens, vocês vão poder comparar com personagens que vocês leram de escritores anteriores a Machado de Assis. As mulheres não eram personagens com uma densidade tão bem caracterizada de caráter, de personalidade, principalmente com relação às suas atitudes, às suas ações. Eu gostaria de falar um trecho aqui para vocês de Alfredo Bose. A originalidade de Machado está em ver por dentro o que o naturalismo veria por fora. Quando eu disse para vocês que nós iremos estudar agora essa escola do realismo e dentro dela essas obras machadianas, nós também estudaremos obras do naturalismo, que é uma tendência que surge, né, de uma ramificação do realismo. Mas tem uma diferença muito grande, que é o quê? Mesmo se o narrador sendo em primeira pessoa ou em terceira pessoa, nós vamos ter condições de termos revelações a respeito dessas personagens. Não que a personagem por ela mesma se revele inteira para o leitor, mas graças à forma com que os narradores expõem as personagens, como eles analisam o comportamento dessa personagem, essa é uma das características de escritores como Machado de Assis e Eça de Queiroz, esse outro escritor da língua portuguesa em Portugal. Então, nós vamos começar então a análise da obra machadiana, neste caso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Começaremos por: ao verme que primeiro roer as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosas lembranças estas memórias póstumas. Pessoal, eu tenho o autor do livro, é Machado de Assis. Mas Machado de Assis cria numa ficção uma personagem chamada Brás Cubas, que resolve contar a sua história pra gente. Então é como se agora eu tenho um autor narrador. O texto é narrado em primeira pessoa
E logo no início da obra, ele vai se colocar: não, eu não sou um autor, eu sou um defunto autor. Por quê? Porque para ele nos contar essa história, ele está morto. E no livro mesmo ele se coloca como: quero ser lembrado e chamado como o defunto autor. E como um defunto autor, ele vai escolher para dedicar o livro ao verme que primeiro roer as frias carnes de seu cadáver. Por isso, eu escolhi para fazer essa análise o fantástico. Mas esse fantástico todo e como ele se dará na obra, nós vamos ver na segunda parte.